A gente viu na aula passada, né, queridos, sobre os símbolos da palavra como alimento, né? E hoje eu queria falar um pouco de vocês sobre revelação, tá? É muito importante a gente entender, até porque a diferença das alianças, né? No Antigo Testamento não era necessário. Agora, no Novo, na Nova Aliança, é necessário nós termos revelação. Por isso é que quando Jesus estava conversando com os discípulos e Pedro falou que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus já falou, não foi carne e sangue, né? Mas o meu Pai que te revelou. Então é importante a gente entender a necessidade do espírito de revelação. Então, às vezes, nós lermos a nossa Bíblia não é suficiente. Nós precisamos desse espírito, né? Aquele texto de 2 Coríntios, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, se a gente só lê como uma história, não trará frutos para nós. A gente precisa depender do Espírito de Deus. E esse verso, na verdade, ele é até muito mal compreendido, né? No módulo passado, um dos módulos anteriores lá, o pastor Adriano veio falar comigo que estavam falando que ele estava estudando muito e a letra mata, né? Então era fora do contexto. Então, antes da gente entrar, eu até queria, para a gente, como nós estamos numa escola, né? Dá tempo para a gente fazer essas coisas. Quando tem esse texto de 2 Coríntios 3:6, que fala porque a letra mata, mas o espírito vivifica, ele tem sido muito mal interpretado, né? E o perigo dessas interpretações muito literais, né? Em cima de versículo, é perigoso, porque se a gente interpretar versículo literalmente, né, vai acontecer isso. E o Espírito Santo é que nos traz a revelação. Mas isso também nos leva aos perigos da interpretação fora do contexto, né? Por isso que eu digo que a soma da palavra é a verdade, né? É necessário, a gente precisa fazer uma hermenêutica correta. Então, a gente precisa primeiro ver o assunto, né? Isso de tirar um versículo do contexto, estudar, chama perícope, né? Que é cortar ao redor. Aí você tira e aí você faz uma doutrina em cima disso. E se a gente for ler esse versículo, né? A gente vai ver que Paulo não está falando nada de interpretação bíblica. Nada. Ele está falando de duas alianças. Alguém pode ler 2 Coríntios 3:6? Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, vocês estão entendendo? Ele nos capacitou, nos habilitou, né, para sermos ministros de uma nova aliança, né? Então, assim, o que Paulo está falando, no verso 7, ele fala de aliança da letra, né, como o ministério da morte, né? Que ela era transitória, mas uma definitiva seria estabelecida, né? Foi estabelecida pelo Espírito Santo. Lê o 7 para a gente, então, Evelyn, por favor. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Então, aqui a gente está vendo, né, dessas duas alianças, e em Gálatas 4, Paulo fala de dois filhos de Abraão, né, Ismael e Isaque. Um era o filho da escrava, né, Ismael, e o outro era o filho da livre, né, da Sara, que era Isaque. E ele diz que esses dois filhos
são alegorias de duas alianças. Uma aliança que gera escravidão e a outra que gera liberdade. Isso está em Gálatas 4, 21. Né? O texto vai falar para a gente que Agar é a aliança do Sinai, que é onde foi dada a lei para o povo, né? Lá em Êxodo 20. E a outra aliança do Espírito Santo, que Jesus instituiu, foi selada lá em Atos, lá no dia de Pentecostes. Né? Depois vocês leem esse texto em casa, falando de Sara e de Agar, né, simbolizando as duas alianças, está em Gálatas 4, 21. Então, o que precisa ser analisado é se houve alguma quebra da lei. E nunca houve. Não houve quebra, né? Então, quando fala a letra mata, a lei mata, mas o Espírito, a graça vivifica, é que a primeira aliança, ela nos trazia a natureza moral e o caráter de Deus, mas impresso aonde? Em pedras, né? De fora. E a segunda aliança é em carne. Então, a lei nunca mudou. Jesus não veio quebrar a lei, ele veio cumprir. O que mudou é onde ela foi escrita. Por isso que Jesus não veio quebrar, mas cumprir. Né? Então, os dois vetores lá dos mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, essa aliança da cruz. O preceito é o mesmo, só que antes ele era fora, exteriorizado, e agora ele é dentro de nós, interiorizado. Né? Então, antes a gente precisava olhar para fora, e agora é para dentro, é a nossa regeneração em Cristo, né? Uma nova raça de homens, uma nova humanidade, né? Conforme a vontade de Deus. E por que Paulo chamou essa aliança, né, de ministério da morte? Né? O que aconteceu, igreja, quando essa aliança foi instituída lá no Monte Sinai? Vocês lembram? Moisés recebeu as tábuas, né? Ficou lá, o Senhor recebeu as tábuas e ele começou a descer. O que estava acontecendo lá embaixo? Eles tinham feito o bezerro de ouro. Qual que era o primeiro mandamento? Adorarás a Deus. Não terás outros deuses, né? Não adorarás outros deuses. Nem o primeiro eles estavam guardando. Né? E aí começou uma purificação no povo. O que aconteceu? 3.000 pessoas morreram. Né? E é interessante que muito tempo depois da nova aliança, né, proclamada por Jesus na cruz, ele estabeleceu na ceia, lembra? Esse é o sangue na nova aliança. Então, ele simbolizou essa nova aliança na ceia. Então, 50 dias depois deles serem libertos da Páscoa, foi aquela aliança, né, de pedra no Monte Sinai, morte, 3.000 mortes. 50 dias depois da ceia do Cordeiro, de Jesus, o Espírito Santo veio instituir a aliança de Pentecostes, né? A mesma coisa, lembra? O povo liberto, 50 dias, aconteceu. A palavra é sempre perfeita, né? Então, o que aconteceu? Pedro começou a explicar para o povo o que estava acontecendo, que ninguém estava embriagado àquela hora da manhã. O que estava acontecendo era o cumprimento da profecia de Joel. E o que aconteceu depois daquela pregação? 3.000 pessoas se converteram. Que estavam mortas espiritualmente, nasceram para a nova aliança, ministério da vida. A letra matou, o espírito vivificou. Entendeu? Lembra lá Nicodemos, a nova aliança de dentro para fora? Não mudou nada, o que mudou é o conteúdo, o local, não é pelo aprendizado exterior, e nem pela prática limitadora, mas é pela regeneração do homem. Né? Então, por isso é que o sentido desse a letra mata, o espírito vivifica, está falando das alianças, está falando de estudo, né? Mas acontece muito isso. Tem muito versículo que faz jargão gospel e que é usado totalmente fora de contexto. E não são poucos, não, são muitos. Que o pessoal fica repetindo totalmente fora de contexto. Né? Então, mas vamos voltar à revelação, que hoje a aula é sobre essa revelação. Né? Então, revelação é essa força, né, sobrenatural que vem do Espírito de Deus, que seria a voz dentro da voz, né? O espírito da letra. Né?
E a tradução dessa palavra, né, revelação, é manifestação, né, é apocalipsis. É assim, é tipo descobrir, desvendar, tornar conhecido, né, algo que era secreto. Eu anotei uma frase aqui do Kevin Conner, eu gosto muito de ler coisa dele, e aí ele falou a revelação num ponto de vista teológico. Olha o que ele falou. Deus revelando a si mesmo ao homem e comunicando verdades à mente do homem, as quais ele não poderia descobrir de qualquer outra forma. É a verdade transferida, que não poderia ser descoberta pelo raciocínio natural somente. Né? Então, é sempre sobrenatural, né? A revelação, é ele que nos revela. Eu queria que alguém lesse para a gente Mateus 11, 27, e se alguém também já pudesse abrir Lucas 2, 26, para a gente ler. Omar, enquanto o Oi. pessoal abre, você pode ler de novo essa frase, por favor? Posso. Deus revelando a si mesmo ao homem e comunicando verdade à mente do homem, as quais ele não poderia descobrir de qualquer outra forma. É a verdade transferida, que não poderia ser descoberta pelo raciocínio natural somente. Então, qualquer coisa a gente pode aprender estudando, dependendo da gente. A palavra de Deus, nós temos dependência do espírito de revelação. É sempre sobrenatural. É sempre sobrenatural. É. Não, até para não depender da carne, né? Porque, às vezes, aquele que não teve tanto acesso à instrução, falava, então não vou poder. Não, ele vai ter 100%, né, do que ele for atrás. Né? Então, é sempre ele, né, é transferida, não pode ser descoberta por raciocínio natural somente. Então, vamos lá. Um vai ler Mateus 11, 27, outro vai ler Lucas 2, 26. Por favor. Eu leio Mateus. Amém, Will. Então, vamos lá. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, nós nunca conheceremos o Pai sem a revelação de Jesus Cristo, né? Ele nos revela o Pai através do Espírito de revelação, né? Por isso que não há outro caminho de se relacionar com Deus a não ser através de Jesus, né? O Pai só é revelado nele. Lucas 2, 26, quem também pode ler? Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, tá vendo? Tinha recebido uma revelação, né? Tinha sido revelado pelo Espírito Santo. É assim que Deus faz, né? Eu queria que alguém abrisse para a gente o texto de Gálatas 1, 11 e 12, e aí outro poderia ler 1 Coríntios 2, 9 e 10. Gálatas. Paulo chamado Gálatas por 1. Deus. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Estão entendendo? Né, ó, não é segundo homens o evangelho por mim anunciado. Eu não recebi, né, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Né? 1 Coríntios 2, 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para que os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. As coisas de Deus são tão grandes que com o raciocínio natural nós não acessaremos, né? Deus não cabe no nosso imaginário humano, por isso é que o Espírito Santo penetra nas profundezas, né, de Deus para nos revelar. Então nós temos que ter essa humildade, né,
que não é a gente que vai fazer Deus caber, não, ele é que se revela, porque ele é muito maior do que a gente, né? Mateus 16, 17, né? Eu comecei com esse texto falando, né, de Jesus falando com Pedro, né? E aí ele respondeu para Pedro assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, né? Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o Pai que estás no céu, né? Então, o natural não anda nesse nível de revelação, é sempre sobrenatural, né? A revelação vem do Espírito Santo, por isso que nós temos mesmo que procurar esse batismo do Espírito, né? Para continuar recebendo essa revelação. E, na verdade, a revelação é uma das facetas, né? Um dos espíritos, dos 7 espíritos de Deus, né? Aquele texto de Isaías 11, 2, eu vou ler aqui para vocês, ó. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E eu queria que alguém abrisse também Apocalipse 1:4 para a gente ler. Hoje a gente não vai falar muito desses 7 espíritos, mas vamos pelo menos lê-los. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos, que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e os soberanos do Rei da Terra. Amém. Então, a gente vê a manifestação, né, de Deus através desses 7 espíritos, né? E a gente leu em Isaías 11, 2, que é interessante, é que assim, começa com o Espírito do Senhor, tá? É o completo, o pleno. Aí os outros 2 andam em pares, né? Se manifestam em 6 maneiras, que aí começa. Espírito de sabedoria e de entendimento, esse é o revelação, né? Espírito de conselho e espírito de fortaleza, e espírito de conhecimento e espírito de temor, né? A gente não vai se aprofundar muito nisso, porque agora nós estamos falando de revelação, mas tem um módulo que a gente vai mais fundo sobre essas facetas, né, do Espírito do Senhor. Por isso que ele começa com o pleno, né, o Espírito do Senhor, e depois os outros 2, né, 6 manifestações em pares. Eu queria ler com vocês, ou melhor, que alguém lesse, Efésios 1, 17 e 18. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, herança dele nos santos. Então, o espírito de sabedoria e de revelação novamente, né? Então, a sabedoria e o entendimento do Senhor nos dão revelação, a gente tem necessidade disso, né? Provérbios 29, 18 fala que onde não há a revelação divina, né? Onde não tem revelação, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei, né? Então, nós somos responsáveis, essa é a nossa parte, com o que fazemos com a revelação. Junto com a revelação, vem uma responsabilidade, né, do que foi revelado. Né? Ele revelou algo, a responsabilidade agora é nossa. Né? Do que nós vamos fazer com essa revelação? 1 Coríntios 4:1. Vamos ler. Na verdade, eu queria que lessem o 4:1 e o 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Então, aqui o que ele está falando? 4:1 e 2. Isso mesmo. O que ele está falando aqui, né? Que é como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios. Então, aquele que recebe os mistérios, né? Que está com os mistérios. Aí ele fala assim, ó, requer que os dispenseiros, que cada um se ache fiel. Então, assim, com a revelação vem a maior responsabilidade e o temor que nos mantém fiéis. Amém?
Então, a gente precisa se alegrar e entender, né? Quando o Senhor está revelando algo, a nossa fidelidade precisa aumentar, né? Precisa aumentar a nossa responsabilidade. Então, mas é Ele que faz os mistérios conhecidos a nós, né? Ele é que nos dá a revelação. Eu queria que alguém lesse para a gente Efésios 3, Efésios 3, do 3 ao 5, e outro abrisse em Deuteronômio 29 e 29. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi? Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, aqui Paulo está dizendo, né, esse mistério manifestado pela revelação, né, e ele está falando, ó, antigamente, nos outros séculos, não havia essa manifestação aos filhos dos homens, isso é da nova aliança só, como agora tem sido revelado pelo Espírito, ok? Aos seus santos apóstolos e profetas. Então, assim, a revelação, a gente tem que ser grato que ela é parte da nova aliança, né, para a gente andar nela. Deuteronômio 29 e 29. Quem pode ler? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, ao longo do caminho, ele vai revelando os seus mistérios, né? São para nós, né? Está falando aqui, são para nós e para nossos filhos para sempre. Para quê? Para cumprirmos todas as palavras dessa lei, né? Então, o que é interessante, como a gente está falando sobre isso, a gente precisa de cautela para nunca forçar a revelação, tá? Porque daí é que sai muita heresia, sai muita coisa, forçar a revelação, né? Então, a gente tem que ter humildade para dizer, isso eu não sei, eu creio assim, isso eu ainda não sei, né? Porque às vezes a gente ainda não tem o alicerce, né? Eu falei isso nas aulas anteriores aí. A gente ainda não está com o alicerce pronto para aquele nível de revelação. Então, ele não vai dar. A hora que tiver, aí ela vem, né? Então, Deus vai nos revelar todas as coisas, mas na hora certa, ou seja, quando a gente estiver ouvindo ele e preparado para receber, tá bom? Amós 3:7, eu queria que alguém lesse para a gente. Omar, enquanto o pessoal procura aí, você se incomoda de só repetir o resumo do que você acabou de falar, que deu uma cortada aqui, era super importante o que você falou? Que é assim, ele vai revelando, né, as coisas. Então, a gente precisa ter cautela para não forçar a revelação, né? Porque a maioria das heresias sai disso. O cara força uma revelação aí. Então, a gente tem que ter humildade de dizer, cara, isso eu ainda não sei. Eu creio assim. E pronto, né? Então, muitas vezes, nós não temos o alicerce para receber essa revelação. Então, primeiro ele está esperando, né? Ele sempre vai revelar todas as coisas, mas na hora certa, ou seja, quando a gente estiver ouvindo, primeira coisa, ouvindo o Senhor e pronto para receber. Pronto para obedecer. Porque ele nos conhece, né? Quem aqui tem filho pequenininho, pai, me empresta uma faca, você vai dar na mão do menino? Agora, quando seu filho for um adulto, qual é o problema? Né? Então, Deus sabe a hora certa de todas as coisas. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Se nós estivermos ouvindo as coisas, né, na hora certa, ele vai revelar. Amós 3:7. De nada. Quem pode ler? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Amém. Certamente ele está falando, né? Ele não vai fazer nada sem revelar o seu segredo, o seu plano, né, aos seus servos, os profetas. E algumas dessas coisas nós não devemos revelar, isso também é importante, igreja, até o tempo apropriado.
Então, às vezes você recebe uma revelação, só que ela tem um tempo apropriado. Então, ouça do Senhor, se é para falar ou se não é, né? Lembram lá no Monte da Transfiguração? Vamos ler isso aqui, ó, Mateus 17, 9. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Estão entendendo? Então, assim, tem coisa que tem tempo determinado para você revelar. Aqui ele está falando aqui, ó, não conta a ninguém que vocês viram, não, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos, né? Então, algumas coisas a gente não vai revelar até o tempo apropriado, tá? Abacuque 2:3. Abacuque 2:3. Isso. Vai. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá. Não tardará. Tá vendo? Outra vez, né? Ó, essa visão aqui tá para se cumprir no tempo determinado, né? E a gente até tem que lembrar isso como intercessor, né? Quando está orando por pessoas e Deus revela partes pessoais das vidas das pessoas, né? A gente tem que ter esse discernimento, né? Esse texto de Abacuque dava para a gente ficar bastante nele, né? Com esse negócio de ser, algumas pessoas pensam que é confusa, né? Mas tá para se cumprir, mas espera, mas se apressa, mas isso a gente vai ficar para outra hora, senão a gente não consegue cumprir o conteúdo. Mas é o jeito do povo de Deus andar, né? Sempre cingido com o cinturão, aí pronto para o que ele trouxer. Então, Jesus revela, desvenda, né? Manifesta a si mesmo, né? Ele se revela a nós. Então, primeiro é em parte, tá? João 14:21. Eu queria que alguém lesse. E aí depois eu queria que outra pessoa lesse. 1 João 3:2. Ver como Jesus se revela. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, assim, aqui, né, está falando dessa revelação, né, da manifestação, da revelação a ele, né, aquele que tem os mandamentos e guarda, esse é o que ama, e aquele que me ama será amado pelo Pai, ele o amará e se revelará a ele, né, a revelação de quem é Jesus. E aí eu queria que alguém agora lesse 1 João 3:2. Estou aqui. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, essa revelação, em parte, um dia vai ser completamente, igreja. Então, a gente precisa caminhar nisso. Um dia, essa revelação vai ser completa. Eu queria que alguém lesse para a gente 1 Coríntios 13:12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Então, aqui está falando, né? Agora a gente está vendo, né, como um espelho embaçado, né? Até porque naquela época os espelhos eram bronze polido, né? Então era aquela imagem, não era nítida, né? E veremos, né, face a face. E aí um dia conheceremos perfeitamente. E aí ele fala assim como somos conhecidos por Deus. Então, comigo, igreja, um dia nós vamos conhecer ao Senhor como Ele nos conhece. Aí vocês vão lá no Salmo 139, né? Tu me formastes no meu interior, me teceste no ventre da minha mãe, né? Nada foi encoberto no oculto, né? Fui entretecido, os teus olhos me viram, ainda como substância informe. E nós vamos conhecer o Senhor com esse nível de revelação.
né? Então, a gente tem que buscar se relacionar e crescendo na revelação, porque vai chegar um dia que, do mesmo jeito que ele nos conhece, nós conheceremos, né? Então, há uma grande revelação guardada para os últimos dias, para a igreja, né? E para nós que estamos aqui nessa terra, nessa época, é um privilégio grande demais, né? É um privilégio a gente viver nessa época, porque há revelações guardadas para esses últimos dias que o Senhor vai dar, né? Eu queria que alguém abrisse para nós Daniel 12:4. Mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado, em busca de maior conhecimento. Então, encerra a palavra, né? As palavras, lembra que eu falei, é um tempo da revelação, tem um que é para agora e um que é para esperar, né? Eu creio, queridos, que nós já estamos vivendo, né, o início dos tempos do fim, né? Não estou querendo colocar data em nada, longe disso, né? Quem sou eu? Mas, assim, pelo que nós estamos vendo, eu creio que nós estamos no início do fim, né? Então, nós já estamos vivendo esses tempos, e aqui ele está falando assim, ó, encerra essas palavras e sela o livro até o tempo do fim, porque no tempo do fim vai ser necessário ser revelado, né? Então, eu creio que esse nível de revelação está aumentando para a igreja pela necessidade, né? Porque o outro lado vem com tudo, né? Está falando assim, ó, o saber se multiplicará, muitos esquadrinharão, né? Então, vai ser necessário mais revelação para a igreja do Senhor, né? Deixa o Luiz Felipe ler lá agora com a sogra mais um versículo, que ele já estava com o dedo em riste aí, 1 Pedro 1:5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, aqui, né? Guardados pelo poder, né, mediante a fé para a salvação, preparada para se revelar no último tempo, né? Então, níveis de revelação, igreja, como nunca nós vamos viver nesse tempo, porque vai ser necessário, né? Mistérios nunca antes revelados, necessário para essa era, né, para esse aion, para esse tempo que a gente está vivendo, né? Agora, o importante que a gente sempre, né, em todas as eras, foi assim, a gente tem que saber o que Deus está falando hoje, né? O que Deus está falando hoje. Eu queria que alguém abrisse 2 Pedro 1:12. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Nas verdades que receberam, na presente verdade, né? Eu não vou deixar de exortar sempre acerca dessas coisas, ainda que vocês já sabem que vocês estão confirmados na presente verdade, né? No que Deus está falando hoje. Então, é a revelação da presente verdade, né? A verdade revelada hoje. Então, é assim, igreja, a gente nunca deve forçar revelação, né? A gente nunca deve tentar forçar a palavra a dizer algo que a gente acha, né? Algumas vezes a gente tem que deixar um determinado assunto por um pouco tempo e pedir revelação, né? Então, esperar em Deus, né? Esperar no Senhor para que Ele traga essa revelação, né? Nunca forçar a palavra, forçar a revelação e forçar a palavra a dizer coisa alguma, né? Tem coisa que a gente tem que ter a humildade, né, de esperar no Senhor, pedir revelação para que Ele nos dê. A gente leu bastante texto, né, sobre isso, que Ele nos dá, e Ele é um Pai bom, Ele gosta de dar, mas a gente precisa estar preparado e essa revelação tem que ser necessária para essa era, né? Na igreja primitiva, não teria necessidade de níveis de revelação para a igreja do fim dos tempos. Ela precisaria de outro tipo, por isso que é assim, confirmado na presente verdade, na verdade de hoje,
né? Então, são níveis de revelação. Deus não mudou, continua o mesmo, né? Mas os níveis de revelação mudam, assim como a maneira de se relacionar, né? Entre antiga e nova aliança. Eu sempre falo isso, né? Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o nível, né, dele se relacionar mudou conforme as alianças. Tá? Então, a gente precisa entender isso. E a semana que vem, queridos, eu queria entrar num princípio muito legal que tem nas Escrituras, que é o princípio do livro aberto. Né? A gente, não sei se vocês sabem, mas a palavra Bíblia não aparece nas Escrituras em nenhum lugar, só na capa. Né? Então, nós vamos juntos entender esse princípio, né? O princípio do livro aberto. E aí a gente vai junto entender, né? Desde Gênesis até Apocalipse, esse princípio, né? E tem muita coisa para a gente ver aí, para depois a gente fazer a parábola do semeador, né? Porque além de ser a primeira parábola registrada por Jesus, né, no Novo Testamento, Jesus indica que tem algo nessa parábola que é uma chave para entender todas as outras. Então, a gente vai fazer um minucioso mesmo, sabe? Nessa parábola, para a gente ver tudo que ele está falando, porque ele falou que é uma chave. Ele falou, se vocês não podem discernir essa, como que vai ser possível discernir as outras? Então, nós vamos fazer isso. Então, nas próximas 2 aulas, nós vamos ver isso. O princípio do livro aberto e depois a parábola do semeador. Tá bom? Agora, se alguém tiver alguma coisa, pergunta da gente falar, antes da gente encerrar, que aí depois eu vou ver vocês na igreja ou vocês vão ver na telinha, né? Que nós temos compromisso 10h30. Não, Má, foi maravilhoso. Estou ansiosa para a próxima semana. A próxima semana é bem legal, que é o princípio do livro aberto, né? Várias vezes Jesus fala disso, né? E lá em Apocalipse fala que na mão direita dele, né, que está sentado no trono, um livro. Então, é desde o jardim até o final. E a gente vai ver esse princípio, né? Por isso que fala assim, buscai no livro do Senhor e lê. Buscai no livro do Senhor e lê. Está lá em Isaías. E aí a gente vai ver a aula que vem, que é muito legal esse princípio. Pastor Marcelo, essa passagem de Daniel, quando ele fala, sela essas palavras, e lá em Apocalipse, quando fala que eles vão, dos selos, né, que serão retirados, você vê alguma ligação entre essas questões, essa questão espiritualmente? Exatamente. Na verdade, toda a ligação, né, Luiz? O que acontece é que choravam. Quem vai abrir? Quem pode abrir? Né? E só Jesus é que poderia abrir os 7 selos e revelar, né? Então é sempre ele, só ele que revela, né? E lá ele abriu um nível como antes, né? Como nunca, de revelação, né? E na aula que vem a gente vai ver muito disso, Luiz, o que Jesus fez, né? E vamos ler esse texto também, vamos ver o porquê do livro escrito por fora e por dentro. Né? Tem muita coisa aí para a gente ver, né? Jesus é que abre o livro, diz que esse véu ele é tirado pelo Senhor, né? Então esse mesmo livro aí que é selado, né? Que a gente leu em Daniel, lá em Apocalipse 22 a gente vai ler assim: não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Por isso que eu falei, tem tempo das coisas ali. Deixa selado, não é para agora. Mas Apocalipse 22 diz assim, não cele a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo, ou melhor, não espera mais, agora não dá mais, agora é o tempo. É tremendo isso, Luiz, tremendo. Amém, igreja.